Apocalipse, capítulo de número 5. A história da natação está rendendo, irmãos. Eu explico. Voltando de viagem, eu reassumi meu posto ao lado de Kael dentro da piscina. Só que eu percebi que algo estava errado. Kael, que já estava se aventurando em suas primeiras braçadas sozinho, aparentemente regrediu. Será que foi o tio do Instagram, irmãos? De toda forma, quando nós deixamos a aula e entramos no carro, eu perguntei: filho, o que foi que aconteceu? Por que você não nadou sozinho hoje? E com toda a naturalidade do mundo, ele me respondeu: pai, eu acho que eu estou sem pilha hoje. Eu me segurei, irmãos, para não rir. Mas mais tarde, pensando no episódio, eu concluí: quem nunca? Quem nunca ficou sem pilha ao longo do caminho? Todos nós já desanimamos em um ponto da caminhada. Todos nós já perdemos a esperança momentaneamente diante de uma dificuldade da vida. Os primeiros leitores do Apocalipse achavam assim, entre muitos desafios. O próprio apóstolo João vai chorar neste capítulo. O que fazemos quando perdemos a esperança, irmãos? Como lidamos com as frustrações do presente, com as inseguranças quanto ao futuro? Bem, o que ajudou a João nesta visão também pode ajudar a mim e a você. Olhemos para Cristo com fé, irmãos, e descansemos na seguinte verdade: porque Ele é digno. Ele está conduzindo a história no interesse de sua igreja. Confiemos nisso. Vamos ler o verso de número 5 para começar. Apocalipse, capítulo 5 e verso de número 5. O texto inspirado nos diz: então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos orar ao Senhor outra vez? Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. E por isso nós te rogamos, conceda-nos a experiência do salmista, que disse no Salmo 119, tenho prazer em Teus mandamentos. Eu os amo de todo o coração. Que assim seja também conosco, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam desimpedidos. Que as nossas mentes sejam levadas cativas a Ti. Que nossos corações se achem prontos para receber Tua voz. É o que Te pedimos nesta manhã. Em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém. Como ouvimos no último domingo, João está na sala do trono de Deus. Não é pouca coisa, gente. Ele viu o Senhor assentado num trono no céu. Ele ouviu a canção dos anjos. A música dos anciãos deve ter sido de tirar o fôlego. Só que há um porém no capítulo 5. Sim, Deus está no trono no céu. Mas quem vai levar seus planos na terra a bom termo? Que Deus reina no trono do universo, João não tem dúvida. Mas e a igreja dele? Quem vai levá-la ao futuro prometido? Ela vai conseguir ficar de pé diante da perseguição do imperador de Roma? Ela vai saber lidar com as frustrações da vida?
Ela terá de lutar sozinha ou será que pode esperar a ajuda de alguém? E quem seria este alguém, irmãos? O que João ouve é o que você ouve nesta manhã. Este alguém é o nosso Salvador. Ele é digno de ser adorado, ele é digno e por isso você pode depositar sobre ele toda a sua esperança. A pergunta é: por que ele é digno? E por que devemos confiar tudo a ele? Por que deveríamos nos esforçar neste culto para cantar a Cristo como os céus já fazem? Como fizemos no sermão passado, para encontrar respostas, vamos destacar as cenas do capítulo 5. Comecemos pelo livro selado, verso de número 1. João escreve: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é este, gente? Alguns acham que é o livro da vida, enquanto outros entendem que se trata do Antigo Testamento. Mas não pode ser. Não há nenhuma menção direta ao Antigo Testamento aqui. E como veremos nos capítulos próximos, a abertura dos selos não vai trazer apenas redenção aos crentes, vai trazer também muito juízo sobre os incrédulos e sobre o mundo. Então, outra vez, que livro é este? Trata-se do livro que abarca todos os propósitos de Deus quanto à totalidade do universo. Salvação para o seu povo, juízo sobre o mundo incrédulo. Então é uma bênção, pastor, de fato é uma bênção, mas há um problema, irmãos. Versos 2, 3 e 4. João continua: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Não é qualquer pessoa que pode abrir este livro. Esse é o problema. Por isso João chora copiosamente, em parte, porque ele sabe qual é nossa real condição. Diante de Deus, nenhum homem é justo, nenhum homem é digno de se aproximar do trono de Deus livremente, muito menos de tomar o livro para cumprir os planos de Deus na terra. Por isso, João está chorando. Mas ele também chora, irmãos, porque sabe que as promessas de Deus dependem da abertura deste livro. O Dr. William Hendrickson, especialista no Apocalipse, escreve o seguinte: você entenderá o sentido das lágrimas de João se mantiver em mente que essa bela visão indica a execução do plano de Deus. Quando o livro é aberto, então o universo é governado no interesse da igreja. O glorioso propósito redentivo de Deus será conhecido, seu plano está sendo cumprido e o conteúdo do livro passa a se desdobrar ao longo da história. Se o livro não é aberto, porém, significa que não haverá proteção para os filhos de Deus. Não haverá julgamento sobre o mundo. Não haverá triunfo final para os crentes. Não haverá um novo céu e uma nova terra para o povo de Deus.
Eis o que está em jogo, irmãos. Por isso João chorava. Mas ele já pode parar. Pois no verso 5, como lemos, um ancião lhe disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro só será aberto mais tarde. Mas segundo o ancião, João já pode parar de chorar. Pois o plano de Deus será cumprido. A igreja será totalmente preservada. Seus inimigos receberão o pleno juízo de Deus. E como o ancião sabe, irmãos? Como pode ter tanta certeza? É que alguém foi achado digno. Como raiz de Davi, Jesus nos representou legal e perfeitamente diante de Deus. E como o leão da tribo de Judá, ele venceu os nossos mais terríveis inimigos na cruz e no túmulo vazio. Você já não precisa mais chorar, meu irmão. Será, pastor? Como não chorar diante de planos frustrados? Como não se entristecer diante de filhos que estão longe do Evangelho? Como não perder a esperança ao receber um diagnóstico de uma doença fatal? Talvez sejam os seus questionamentos nesta manhã. O que fazemos com eles? A partir do que lemos, sejamos encorajados pela fragilidade de João. Se um apóstolo pode chorar de tristeza, eu e vocês também podemos, irmãos. O fato de sermos crentes não nos proíbe de chorar. Você ainda pode se abater na vida. E eu ainda posso me entristecer com muita coisa ao longo do caminho. Chorar diante das situações não vai nos fazer piores crentes. Tenha mais paciência consigo e seja mais sensível àqueles que estão sofrendo agora. A partir do que lemos aqui, sejamos encorajados também pela pregação do ancião. Não estamos falando de qualquer pregação, irmãos. Ele nada falou sobre mudança de circunstância terrena. Você notou isso? João vai voltar para casa ou vai morrer na ilha de Patmos? No ano que vem, Domiciano ainda será o imperador ou teremos um novo nome? Não há nada disso na pregação do ancião. O que ele tem é melhor para João. João, Cristo venceu. As portas da sala do trono já estão abertas para você. O livro dos planos de Deus vai ser aberto. Ele vai cumprir plenamente toda a sua vontade. Descanse nisso, João. Há crentes que estão tristes porque só ouvem a falsos evangelhos, irmãos. Será este o seu caso? Você tem fé, mas as coisas não mudam? Você ofertou e nada deu certo? Por quê? Será que não estão mentindo para você? O melhor de Deus para a sua vida não é dinheiro, saúde ou bem-estar. O melhor de Deus para você é contar com o favor dEle, é ser perdoado e aceito por Ele, é viver sob o olhar dEle em toda e qualquer situação da vida.
nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, mas também nos vales de sombra e de morte. Mas pastor, será que eu posso me aproximar dele? Posso acompanhar os anjos e os anciãos na adoração do Senhor? Claro que pode. Não porque é digno, não porque merece, não porque você é bom o suficiente. Você pode se aproximar de Deus porque Cristo foi achado digno. Porque Ele morreu para abrir o livro e para cumprir os planos de Deus quanto à nossa redenção. Seja encorajado por isso. E sim, por agora ainda sofreremos com decepções e teremos de amargar frustrações. Mas lembre-se, Jesus está cumprindo os planos de Deus. Em breve Ele terá colocado todas as coisas em seu devido lugar. Nenhuma injustiça da vida passará impune, meu irmão. Nenhuma doença terá a palavra final. Em breve nunca mais derramaremos uma lágrima sequer de tristeza. Isso é no futuro. Até lá, abrigue-se, encontre esperança na presença do seu Deus. As portas da sala do trono estão abertas, o acesso está desimpedido. Entre na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Depois de considerar a primeira cena deste capítulo, o livro selado, vamos ouvir agora acerca da segunda, o Cordeiro vencedor. Ouvir a pregação do ancião já foi muito, mas nada se compara ao que vai acontecer agora, verso de número 6. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O apóstolo acabou de ouvir: o leão da tribo de Judá venceu. Mas eis que diante de seus olhos o que surge é um cordeiro, irmãos. Por quê? Foi como o leão venceu. O leão de Judá venceu o pecado, o diabo e a morte, como um cordeiro pascal. Um animal foi morto a fim de que Adão e Eva fossem vestidos no jardim. Vocês se lembram disso? Um animal foi morto a fim de que os hebreus fossem poupados no Egito. Um animal era morto a cada ano no culto dos israelitas, a fim de que ninguém se esquecesse do caminho de Deus para salvar. Um sacrifício vicário ou substitutivo tinha que acontecer. Uma vítima inocente e pura tinha que derramar seu sangue em prol daqueles que eram culpados e pecadores. Foi o que aconteceu na cruz. O leão venceu ao se entregar como o cordeiro pascal do povo de Deus. Ele morreu. Mas eis que agora João o vê vivo, de pé e diante do trono de Deus. É onde ele tem de estar mesmo, irmãos, para sempre, como mediador perfeito. O Cordeiro estará entre o Deus Santo e seu povo redimido. João o viu tendo 7 chifres na cabeça, 7 olhos pelo corpo. Por quê? São emblemas, marcas de sua vitória.
Os chifres falam do poder do nosso Salvador. Os olhos do poder e plenitude do Espírito Santo de Deus. Então a cena mudou, pastor. Do leão fomos para o cordeiro, e eis que agora o cordeiro está em santa movimentação. Versos 7 e 8. João nos diz que ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O cordeiro recebeu o livro das mãos daquele que se assenta no trono. O que significa? Nas palavras de um comentarista, este é o momento mais significativo da história, irmãos. Pois é quando o mediador é coroado na glória celestial como Rei do universo. Mas, pastor, Cristo não reinava antes? Luiz Berkhoff, em nossa tradicional teologia sistemática, explica: a coroação não significa que Cristo não tinha sido rei antes, mas sim que aí ele recebeu o governo da igreja, do céu e da terra, e foi publicamente empossado como Deus e homem para sempre. João Calvino, o grande reformador, escreve em sua coroação: Cristo foi instalado no governo de céus e terra e foi formalmente admitido na posse da administração a ele confiada como Deus e homem. Por isso, então, os querubins e os anciãos se prostram em preparação para a adoração. Por isso temos a menção das orações dos santos, elas foram ouvidas. Deus respondeu às orações daqueles que clamavam por salvação. O leão venceu e salvou seu povo ao morrer como o cordeiro pascal. Mas eis que agora ele está vivo, diante do trono de Deus, e tem nas mãos o livro dos propósitos de Deus. Qual é a implicação desta verdade, pastor? Em outras palavras, como esta doutrina da coroação de Cristo pode nos encorajar perante as frustrações da vida? Tenha em mente o seguinte: a coroação de Cristo nos céus significa que seu sacrifício foi aceito. Esse não é o momento mais significativo da história apenas. Esse é o momento mais significativo da sua história, da minha história. Cristo morreu no nosso lugar. Deus aceitou sua oferta. Nosso maior problema foi resolvido de uma vez por todas, irmãos. Logo, você não precisa mais ter medo de Deus. O juiz de toda a terra se tornou em Cristo seu Pai celestial. Logo, você não precisa viver como se necessitasse conquistar Deus o tempo todo, barganhando com Ele, tentando ser santo para atrair sua atenção. De forma alguma você jamais seria capaz de conquistar Deus. Mas Cristo fez no seu lugar. Deus já se deu por satisfeito. Tenha em mente que a coroação de Cristo significa que Ele continua trabalhando por nós. Ele não está descansando apenas. Como Rei do universo, Ele lidera a sua igreja, controla a natureza, põe limite às potestades malignas. Tudo está sob o comando dele.
Como sacerdote, mediador perfeito, diante de Deus, Cristo está constantemente intercedendo por mim e por você. Como profeta maravilhoso, mesmo do céu, ele continua falando à sua igreja por meio do Espírito que fala na palavra. Pastor, então como respondemos ao que Cristo fez e ao que Ele segue fazendo hoje? Eu tenho para mim, gente, que deveríamos viver um pouco como Ele. Deveríamos levar a vida cristã como leões e cordeiros. Você conhece aqueles cristãos que são mais leões, fortes para liderar. E você também conhece aqueles cristãos que são mais cordeiros, exemplo no serviço. Mas a verdade é, nós precisamos orar a Deus para exibir este equilíbrio. Você precisa de força e humildade, meu irmão. Eu preciso de coragem para liderar, mas disposição no coração para servir. Pastores da família, como leões, nós precisamos proteger os nossos de todo e qualquer perigo espiritual. É nossa responsabilidade. Mas como cordeiros, precisamos servir os nossos com amor, ternura e humildade. Irmãs em Cristo, como leões, vocês precisam lutar pelo bem do casamento e dos filhos. Mas como cordeiros, precisam servir umas às outras de todo o coração. Jovens cristãos, como leões, vocês precisam lutar contra toda a impiedade deste mundo. Mas como cordeiros, vocês precisam ser humildes o bastante para aprender com os mais velhos. Cristãos em geral, como leões, nós precisamos enfrentar as provações e perseguições desta vida com coragem. Mas diante de todos, como cordeiros, precisamos ser mansos e humildes de coração. Sabe o que significa na prática? Que às vezes teremos de perder algumas batalhas, abrir mão de alguns direitos. Sério, pastor? Muito sério. Foi o que Cristo fez por nós na cruz, irmãos. O Rei da Glória se entregou como um servo humilhado para nos conquistar salvação eterna. Não podemos representá-lo de outra forma. Que Deus nos ajude neste exercício ministerial. Ouvimos sobre o livro, sobre o Cordeiro, e agora, para terminar, vamos ouvir sobre a canção universal. Então, logo o Cordeiro toma o livro nas mãos. Há uma explosão de alegria e triunfo, que se manifesta em 3 canções aqui no capítulo 5. Primeiro, os que estão mais próximos do trono se apresentam, verso 8 outra vez. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o que fazem com as harpas e as taças? Unem-nas às vozes e cantam um cântico novo, verso 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Depois, verso 10, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e por isso eles reinarão sobre a terra. Em seguida, os anjos que cercam os seres viventes e os 4 anciãos também se apresentam. Verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono,
bem como os seres viventes e os anciãos, e eles também cantavam em alta voz, verso 12: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Por fim, irmãos, todo o universo, em todas as partes, com todas as criaturas, se une ao coro dos homens e dos anjos. E agora, todos cantam a Deus e ao Cordeiro pela obra da redenção. Verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E então chegamos à última palavra da adoração, verso 14. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém significa sim. E embora pequena e conhecida, esta palavra é extremamente importante para aqueles que adoram. Por quê, pastor? Amém é a afirmação que damos ao Deus que nos afirmou, irmãos. Foi Ele quem primeiro disse sim a você e a mim. Em resposta, nós dizemos outro sim a Ele. Até outro dia, nossa história era de negação e rejeição. Mas graças a Deus ela foi mudada. Por causa do Cordeiro de Deus. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações ouviram graciosamente o sim de Deus. Você também ouviu? Então seja livre do medo dos homens, meu irmão. Desde criança nós aprendemos a manipular e seduzir pessoas em busca de seu sim. É o que filhos fazem às vezes com pais, jovens quando buscam namorar, é o que pode estar acontecendo com você no mercado de trabalho. Seja qual for a situação, alegre-se, seja fortalecido nesta pequena e poderosa palavra em Cristo. Deus já lhe disse amém. Você foi aprovado, recebido, abraçado pelo Deus Todo-Poderoso. Você está seguro. Diga amém àquele que lhe disse amém. Depois de dizer amém, vamos adorar a Deus. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden como reis e sacerdotes, mas falharam, por isso foram expulsos. Israel foi resgatada do Egito para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes para Deus. Ela também falhou, por isso foi expulsa da terra, foi parar no exílio, onde Adão e Israel falharam, irmãos. Cristo acertou, e por meio de seu sacrifício vicário e puro, Ele nos restaurou à condição de reis e sacerdotes na presença do nosso Deus. Não sei se você já pensou sobre isso, ou se já viu a questão assim. O reino de Deus é feito de ex-condenados. Você estava condenado por seus próprios pecados. Por pura graça e em Cristo Deus o salvou. Todos nós éramos condenados, nascemos sob a ira de Deus, e se deixados sozinhos, nós rumaríamos para a condenação eterna e certa. Mas em Cristo, por graça, para a nossa alegria eterna, Deus não apenas nos salvou, Ele nos restaurou à condição de reis e sacerdotes para o louvor do Cordeiro. Como vamos adorar o Cordeiro? Falando do culto público,
Vamos aprender outra vez um pouco mais com o que já acontece no culto dos céus. Sim, lá tem taças e harpas, instrumentos. Mas o que se ouve mesmo, irmãos, são as vozes. Os querubins e anciãos cantam e nós ouvimos. Os muitos anjos e toda a criação cantam e outra vez nós ouvimos. É uma representação de um culto congregacional. Não nos reunimos para ouvir alguns poucos cantores, queridos. Nesta igreja, enquanto ensaiamos para a glória, nós todos cantamos o louvor do nosso Salvador. Instrumentistas são úteis, são queridos. Eles devem participar de nosso culto como acompanhantes, não como centro. Eles precisam favorecer o canto da igreja. Estamos já há anos fazendo de tudo para nos aproximar do canto mais congregacional mesmo, no qual todos cantam, e para nos distanciar do culto show, no qual apenas alguns se apresentam. Nós queremos treinar, irmãos, nos maravilhar com a glória do Cordeiro aqui, a fim de que estejamos prontos para adorá-lo lá. Além de dizer amém e de cantar, nós também devemos reinar com Cristo. Mas como? Antes me permitam fazer outra pergunta que está ligada. Por quem Cristo morreu? Os anciãos cantam que Ele morreu para salvar gente de toda tribo, língua, povo e nação. De quem estamos falando? Os universalistas vão dizer que Cristo morreu por todos e que, portanto, todos, independentemente da fé, serão salvos no final. Os arminianos vão dizer que Cristo morreu por todos, só que apenas aqueles que creem em Cristo serão salvos. E agora, como é que cremos, irmãos? Como reformados creem? Nós cremos na doutrina da expiação limitada, que ensina que Cristo não morreu por todos, mas que morreu por seu povo particular. Não é o que João Calvino escreveu, ou o que algum teólogo contemporâneo sugeriu, é o que está expressamente revelado na Bíblia. Tome, por exemplo, a palavra do anjo a José, por ocasião do nascimento de Cristo. Maria vai ter um filho, e você deve dar a ele o nome de Jesus, porque ele nascerá para salvar o seu povo da condenação dos pecados. É o que os anciãos estão cantando aqui. Jesus não morreu para salvar todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele morreu para salvar uma gente específica, um povo determinado. Um povo que está espalhado dentre todos os povos da terra. Pastor, interessante, mas e daí? Qual é a relevância imediata e prática? Tem muita. Mas pense apenas na segurança da salvação. Nós não somos salvos, como ensinam os arminianos, porque cremos. Nós cremos porque fomos predestinados para crer por Deus. Nós não somos salvos porque cremos, irmãos. Nós cremos porque Cristo derramou seu sangue na cruz para nos comprar. Nós não somos salvos porque cremos. Nós cremos porque em um dia específico o Espírito Santo nos deu nova vida no interior.
A Deus, portanto, toda glória por nossa salvação. Nós somos salvos e chegaremos ao fim da carreira cristã por causa dele. Louvado seja o seu nome por isso. Voltando agora à questão de reinar com Cristo, como acontece? Recentemente, nós aprendemos que reinar com Cristo agora significa cumprir a missão de fazer discípulo. Nós estendemos o reino de Cristo neste mundo, à medida que convidamos pecadores à fé e ao arrependimento. Estendemos o reino quando homens e mulheres, adultos e crianças ouvem o Evangelho e atendem ao Evangelho. É isso mesmo. Mas é claro que, vez por outra, nós ficamos confusos. E eu acho que a igreja brasileira está bastante confusa quanto ao assunto. Porque o Brasil vive um declínio moral assustador, irmãos. Há muitos crentes que querem tomar o poder político para salvar a nação. Não vai acontecer, gente. Pastor, você está dizendo que crentes não devem se apresentar para, sei lá, algum cargo político? De forma alguma, precisamos fazê-lo. Você está dizendo que não devemos eleger alguém, nos envolver com a política? Não, irmãos, nós devemos fazê-lo. Mas como disse Jesus a Pilatos, crentes, lembrem disso. Jesus disse isso a Pilatos, um político. O meu reino não é deste mundo. Paulo disse aos Efésios que a nossa luta espiritual não é contra carne ou sangue. Na versão que usamos, não é contra seres humanos. Tudo isso para dizer o seguinte, gente. O Brasil não precisa ser cristianizado. Já tentaram fazê-lo no descobrimento. Não deu certo. Nosso país precisa ser evangelizado. Então, em vez de depositar todas as suas fichas num político ou num programa político, em vez de depositar toda a sua expectativa sobre um modelo de educação que você adota, aproveite toda e qualquer oportunidade que tem, em casa, no trabalho e na escola, para pregar o Evangelho e viver como um salvo para a glória de Deus. Parece muito pouco para você, não é? Pastor, o que é a pregação do Evangelho se comparado a um presidente de uma nação? Martinho Lutero abalou impérios, irmãos, e jamais se sentou num trono. E quando alguém lhe perguntou qual era o sucesso da reforma, ele disse: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu preguei e ensinei, e enquanto dormia e bebia cerveja com os meus amigos, Deus destronou o papado, como nenhum outro rei jamais poderia fazer. Irmão, creia no poder do Evangelho. Ele é poderoso. Eu sei que ficamos sem pilha às vezes. Todos nós desanimamos, mas Ele é poderoso. Cristo pode nos assistir diante de toda e qualquer crise que enfrentamos nesta vida. Ele é poderoso e, como ouvimos, Ele é digno de abrir o livro da história de Deus para salvar seu povo. Você precisa de salvação?
Você se enxerga como João, como alguém indigno diante de Deus? Você sabe que tem pecado contra Ele, que não pode se aproximar dEle sozinho e que se morrer hoje, corre grande perigo de sofrimento eterno. Você não está errado. É assim mesmo. Todos nós teremos que comparecer perante o juiz de toda a terra. Mas há esperança para você. Você não é digno, mas Cristo foi achado digno de se apresentar diante de Deus no seu lugar. O Cordeiro Pascal de Deus foi imolado na cruz, irmãos, a fim de que em seu sangue os nossos pecados fossem perdoados, a fim de que fôssemos aceitos por Deus como justos e limpos homens e mulheres. Tudo o que você precisa fazer nesta manhã é responder ao Evangelho, é crer em Cristo, é decidir abandonar seu pecado, é se lançar sobre ele. E quem sabe, se o fizer de verdade, você já sairá daqui nesta manhã tendo a certeza de que é parte do povo por quem Cristo morreu. Curve a sua cabeça. Faça a sua oração em resposta àquilo que você ouviu nesta manhã.